morte a luta, e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque, é cor de rosa choque. Bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Guga Kids de Comunicação. Hoje, nessa sexta-feira abençoada por Deus, com sol, com chuva, onde você estiver, que você esteja muito bem e que você esteja muito feliz. Que o seu dia de hoje seja repleto de muita felicidade e que todas as coisas que você pedir em oração e que forem boas para a sua vida, de verdade, possam acontecer. A gente lembra que no dia de hoje já dá início a um dos feriados mais comentados do Brasil. E isso é importante que você saiba, porque às vezes nesse feriado específico, a bebida em excesso faz com que você não tenha um futuro. As coisas que você fizer nesses dias vão repercutir sim na sua vida. E são essas coisas que vão fazer de você uma pessoa melhor ou pior. Então toma cuidado, são 5 dias, 3 dias de festa. Mas esses 3 dias passam e a vida de verdade, aquela da labuta diária, ela vai continuar. E você é que vai saber se a consequência que você quer para a tua vida depois que as festas acabarem é aquela que de verdade vai acontecer. Então toma cuidado, às vezes 1 minuto de alguma coisa que vai te fazer bem naquele momento pode ser a consequência para o resto da sua vida e das pessoas que rodeiam você. Cuidado ao dirigir, se dirigir não beba, óbvio, ainda mais com o preço da gasolina, não vai mesmo, né? Uma coisa ou outra. Aí você tem mais que tomar cuidado. Mas hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de não ter preconceito. Mas o que é preconceito? Preconceito é toda vez que eu, de alguma forma, me sinto superior ao outro. O preconceito, ele traz, dentro daquilo que de verdade ele é, a forma com que eu trato um semelhante ou que eu trato alguém do qual eu não me sinta semelhante. Quando existe o preconceito, todas as coisas que vão ser colocadas ali naquele momento são de forma ruim e alguém sofre. Você já sofreu preconceito? Pois é. Às vezes no jeito da gente falar, da gente se portar, às vezes no jeito da gente colocar as nossas opiniões. Mas às vezes são coisas que nós não temos domínio. O preconceito ele existe por intermédio da nossa cor, da nossa voz, da nossa relação, das escolhas que nós fazemos para a nossa vida. Mas às vezes existem coisas que nós não gostaríamos de ter, mas que acontecem no decorrer dos nossos dias e em alguns momentos dentro da nossa vida e que fazem com que nós tenhamos, em alguns momentos, uma vida diferente daquela que é tida como normal. A gente já viu no programa anterior que ser normal às vezes, não é a normalidade que o outro espera. Mas o que é ser normal? Será que essa normalidade só existe quando eu tenho a perfeição que a sociedade quer que eu tenha? Às vezes, nós somos acometidos de algumas patologias que nós não gostaríamos de ter, que ninguém gostaria de nos ver sofrer, mas a gente tem. E as pessoas deveriam nos olhar com carinho, com caridade, com vontade de que nós não nos sentíssemos diferentes dentro dessa sociedade. De quem depende isso? Depende de mim e depende de você. De você que a todos os instantes diz para todo mundo que não tem preconceito, mas que lá dentro, no teu coração, na tua alma, que é lugar onde ninguém pisa, você não quer se encostar em pessoas que têm problemas. Você não quer abraçar pessoas que você não acha bonita. Você não quer dar 1 minuto do teu tempo, porque você acha que a sua vida é importante demais para ter que olhar para o outro. E esquece que no final, no fim de tudo, dentro dessa existência, nessa existência da Terra, todos nós acabamos no mesmo lugar. E é lá, naquele lugar, embaixo da terra, ou com as cinzas jogadas no mar ou no ar, é que a gente vai ver que o que valeu de verdade foi a nossa caminhada, a nossa trajetória, aquilo que nós fizemos aqui. Pensamento sem ação não serve para nada. Só dizer coisas bonitas e dizer as coisas que nós acreditamos, sem fazer nada, sem colocar a cara a tapa, sem mostrar o que a gente pensa, não vale de nada. É covardia.
E a covardia é um dos maiores pecados que a humanidade comete. Jesus, que era uma das pessoas mais faladas nesse mundo como exemplo, no momento de maior dor, de maior agressão que foi feito com ele mostra quem ele é, olhando para um dos homens que estavam na cruz a seu lado, e lhe faz a amizade para lhe roubar o coração e dizer para ele que o amor é acima de tudo. No programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente polêmico, porque as pessoas não sabem o que é e às vezes elas têm um preconceito imenso com algo que, na verdade, não poderia nem ser caracterizado como uma doença. Mas já que é assim que a nossa sociedade vê, a gente traz ela como uma possibilidade de viver em sociedade de forma igual e normal, segundo aquilo que a grande parte das pessoas acredita. O nosso convidado de hoje é procurador de Justiça no Ministério Público do Estado de Rondônia. Ele não colocou só na voz, ele colocou em ação aquilo que ele acredita e mostrou para as pessoas o quanto é importante a gente ter ações que envolvam a vida das pessoas. Doutora Edmilson Fonseca, muitíssimo obrigada. Obrigada, bom dia, por favor. É cor de rosa choque. Bom, telefone para você aqui junto com a gente participar é 9244-9858. Você pode participar pelo WhatsApp. E também eu sou rosachoque@gmail.com. A gente fica de segundas às quartas e às sextas, das 7 às 7h45 e também após o meio-dia está disponível no YouTube pelo www.newsrondonia.com e www.sgc.com.br e em todas as mídias que a gente tem social, tanto o Facebook como o Instagram, o Twitter, enfim, aonde você conseguir ver na internet, a gente vai estar lá guardando os programas para que você possa, já que não teve tempo de ver no momento em que ele foi ao vivo, você também possa ter esse contato com a gente. Doutora Edmilson, a senhora é de onde? Eu sou de Guadalupe, no estado do Piauí. Qual que é o seu nome completo? Edmilson José de Matos Fonseca. Qual o nome do seu pai? Manel Ribeiro da Fonseca e a mãe, Maria Amélia de Matos Fonseca. Há quanto tempo o senhor está no estado de Rondônia? Há 32 anos. Eu sou da primeira turma de ingresso na carreira do Ministério Público do estado de Rondônia. Qual foi a primeira cidade que o senhor atuou aqui dentro? É em Porto Velho. Porque naquela época não tinha o Ministério Público. Então eu cheguei na primeira turma, exatamente são dos fundadores da instituição. E comecei a carreira por Porto Velho, embora tenha também atuado no interior. Quais cidades do interior? Eu fui a Vilhena, Colorado e Cerejeira, naquela época, a serviço para também colaborar com os colegas que lá estavam isolados naquela época, porque a gente não tinha comunicação, né? Então o Estado era carente de comunicação e a gente saía daqui para colaborar, fazendo júris, audiências, quando o senhor chegou trabalhos aqui, sociais. quantos promotores tinham? Nós entramos na primeira turma com 18 promotores de justiça. Já o Estado... Mas distribuir no Estado todo. Era pouquíssimo, É pouquíssimo, não tinha a menor condição. Tanto é que foi sendo a cada ano, reiteradamente, sendo feito concurso, a instituição cresceu rapidamente, se modernizou. E o senhor sempre... Quais as áreas que o senhor atuou? Porque Olha, hoje tem realidade, promotor que faz tudo, mas tinha promotores que... Não, mas na época a gente fazia tudo porque o número de promotores era pequeno. Então eu atuei em todas as áreas do Ministério Público. Teve alguma área que o senhor gostou mais? Que lhe Sim, encantou eu mais? sempre tive uma inclinação muito grande pelo o lado social. E isso terminou, nós, na primeira Constituição de Rondônia, que foi em 83, o Ministério Público saiu na frente, né? Não havia ainda a Constituição de 88, que foi quem modernizou o Ministério Público. Nós fizemos um trabalho de base aqui com os primeiros deputados constituintes, né? E fizemos o capítulo do Ministério Público. Em que ano? Em 83, a primeira constituinte de Rondônia. Olha só. Aí então saiu um Ministério Público vanguardeiro, quer dizer, o Ministério Público já à frente do seu tempo, que serviu de base para a Constituição de 88. E isso são coisas que as pessoas às vezes não sabem, né? Sabem, não então, conseguem. Eu já, no meu coração, eu já tinha essa solidariedade com os mais necessitados, sempre foi um toque mágico na minha vida, né? E o Ministério Público, com essa configuração que serviu de base para 88,
se tornou um órgão defensor da sociedade. Quer O dizer, Ministério Público, ele foi atua assim, né? exatamente ao encontro daquilo que eu sempre aspirei. Então, deu certo o meu pensar com o Ministério Público atual, quer dizer, o Ministério Público voltado para a saúde, para a educação, Cidadania. para né? a cidadania. Então, foi uma coisa realmente que não me surpreendeu muito, como instituição, sim, mas que veio a calhar exatamente com o que eu penso. Lá na sua infância, o senhor tinha alguma pretensão de ser aquilo que o senhor se tornou? Fazer direito era uma opção ou era um sonho? Ou foi uma coisa que aconteceu na vida do senhor? Não, foi realmente, a gente que é nordestino, nasce naquela região muito, vamos dizer assim, sem muitas pretensões, né? E quando a gente vai estudar é que descobre realmente a A verdadeira... aptidão aqui que é pra exato, e eu me dei bem. Tanto é que eu comecei, o pessoal achava uma incongruência muito grande, que eu comecei com matemática. Eu fui oficial da Polícia Militar, retornei, fiz academia, depois me formei em licenciatura em matemática. Fui o primeiro professor licenciado de matemática aqui no estado Aqui de no Rondônia. estado de Rondônia? E onde o senhor exato. deu aula? O senhor Aqui lembra? no 21 de abril, aqui ao lado. Aqui na frente? 8 Olha anos. que legal! Aí então pouca gente sabe disso, né? Então já foi um trabalho social, vendo a dificuldade, que os professores de matemática daqui da época eram engenheiros e contadores, pessoa que lá botava com número, mas era mais aritmética. E na realidade eu fui lecionar aqui a matemática que chamava aqui matemática moderna, que não tem nada moderno, que é a mas teoria dos conjuntos foi onde começou. Mas a gente tinha os livros que tinham escrito matemática moderna, né? Na realidade é por onde começou a matemática, foi com a teoria dos conjuntos. Mas moderna no sentido de que não fazia parte da grade curricular. Era algo diferenciado, inclusive exatamente. no sentido de ensinar a matemática. Ensinar a matemática, era exatamente isso. E aí o senhor parou de dar aula? Por circunstâncias, eu ingressei no Ministério Público e o chamamento da própria instituição. Já não tinha como conciliar. E a parte social? A O senhor parte lembra qual social, foi o primeiro trabalho que o senhor fez dentro da área social? lembro-me, o primeiro trabalho que eu fiz, eu era estudante no Colégio Diocesano, Teresina, no Piauí. Foi a fundação do primeiro colégio dos filhos de pescadores, na confluência do Rio Parnaíba com o Rio Puti. Então, como eu estudava em colégio salesiano, e nós tínhamos a doutrina social da igreja, que nos preparava para esse tipo de trabalho e que dava certo comigo. Então, os finais de semana, sábado e domingo, eu ia para o interior cuidar dessas pessoas. E lá fizemos um colégio coberto de palha, de coco, né, babaçu, nós tirávamos as palhas e tal. E fui ao secretário de Educação, um grande professor chamado Arimatea Tito Filho, e ele nos arranjou prego, caminhão para carregar Para poder fazer. E os próprios pais das crianças. O que seu pai fazia lá? Meu pai era comerciante e minha mãe era a escrivã. Naquele tempo, tabelião. Tanto é que no colégio eu peguei o apelido de tabelião. Por causa da mãe. A mãe que era tabelião. E o que a mãe do senhor é na sua vida? Hoje, quando o senhor lembra, qual a referência que o Ela senhor é tem uma dela? referência para toda a família, uma mulher que batalhou muito ao lado do meu pai para nos dar educação, especialmente educação. Tanto é que nós saímos lá do sertão para estudar na capital, então isso era uma coisa inédita e ela conseguiu, com muita luta, levar a gente para estudar. Quantos irmãos? Nós somos 10 irmãos, porque meu pai foi casado 2 vezes. Muito Então, irmão, hein? Muito irmão. Muito No sobrinho, primeiro, muito tudo agora, né? Tem muita gente. Então, no primeiro casamento foi com uma extraordinária mulher chamada Dona Carmina, né, que é falecida, e também minha mãe, Maria Amélia Matos Fonseca, que já faleceu há 2 anos, com 88 anos de idade. E sempre foi uma guerreira. Pôde lhe acompanhar? Uma mulher à frente do seu tempo, né? Isso que é importante, né? Era uma mulher rosa-choque? Com certeza. Era uma mulher Com rosa-choque. certeza. E epilepsia? Como entrou na sua vida? Olha, a epilepsia entrou na minha vida. Eu já tenho uma irmã com epilepsia, a mais velha do segundo casamento. Ah, Então, naquela época, na década de 60, por aí, quando nós éramos jovens, começando a estudar, minha irmã, naquela época, a mulher, só tinha 2 opções na vida, principalmente a nordestina.
Ou era casar ou ser professora. Bom, já era alguma coisa. Já não tinha mais outra alternativa, não. Mas Formar o nem todo, pensar. ou você casava ou você era professora. Ou E se fosse aí, professora, não dava muito para ter filho. Não Então dava tinha que até fazer uma filho. opção. Então, o que ocorre com minha irmã? Ela hoje está aqui em Rondônia, né? Qual Então o nome dela? é Ana Maria de Matos Fonseca. Ela estava na escola normal, que era a escola pedagógica da época. Escola né? para mulheres, normalista, né? né? É. Quando ela teve a primeira crise de epilepsia. Para você ver, Nina, o que é a discriminação e o preconceito. Quando foi isso? Tu assim, sabe o que aconteceu com para a minha gente irmã? poder, até para mostrar para as Na pessoas. década de 60. pra Na você década de ver 60 e ela o teve... que você tocou aqui no programa sobre preconceito. Sabe o que Isso. fizeram com a minha irmã? A providência que tomaram. Ah, Tiraram ela da escola e colocaram no Meduna, lugar de louco. E de lá... que são seriam um sanatórios sanatório. antigos também. E ainda hoje ela tem essa frustração, ela fala nisso até hoje. E levaram-na de volta para o interior. Então, uma pessoa que acabou a vida. Então, você só tinha dois sonhos, casar e ser professora. Aí, lá dentro da própria sala de aula... Dentro da instituição que dentro da- deveria conhecer, não podia conhecer, alegar ignorância. Mas ainda hoje a escola não sabe tratar os seus alunos com epilepsia. A nossa escola é totalmente despreparada no que diz respeito a receber um aluno com epilepsia. Os professores também. Daí porque eu abracei essa causa e a primeira cartilha minha estava epilepsia em debate na escola, eu preocupado com os nossos professores. 9244-9858 é o nosso telefone. Queria desejar feliz aniversário na data, que foi na data de ontem, para o José. Ele fez aniversário ontem e eu desejo a ele que ele tenha todas as coisas mais lindas da vida dele, que ele possa ter muita felicidade e que a vida dele realmente possa ser bem abençoada e todas as coisas boas possam acontecer. Obrigada, Hélio, por colocar a imagem. Muito obrigada. Bom, a gente está falando aqui a respeito da epilepsia. O senhor falou que aqui a gente tem... Como que funciona? Assim, a gente tem um núcleo, a gente tem uma associação. O que a gente tem aqui no estado de Rondônia? Essa minha preocupação já é um problema de família e eu passei, sou um dos fundadores da APERON, que é a Associação dos Portadores de Epilepsia do estado de Rondônia, com um xará meu chamado Edmilson Zé Balos, que é o Que é atual daqui também. presidente, é daqui também. Certo. Então, em 2009, nós trouxemos aqui o presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, João Hércules, um paraibano, e me veio a ideia de colaborar com essa instituição, fui um dos fundadores também. E fundamos reuniões com pessoas, com familiares, que é o grande tema, é a gente desmistificar essa doença e saber que a pessoa com epilepsia tem sua cidadania, tem seus direitos. E que aqui, igual E, no cartaz aqui que o senhor coloca, a epilepsia não é Essa contagiosa. aí já é Contagioso já é o tá- preconceito. Isso aqui é o grande problema da epilepsia. Que a pessoa é a discriminação, já... o preconceito. Aliás, Isso aqui é material de divulgação. é, Que isso aqui também já fala do preconceito. E o isso senhor aí tem, também... viu? Ah. Aí tem os procedimentos que deve ser feito e o que não deve ser feito. No caso, qualquer cidadão pode prestar um socorro a uma pessoa com epilepsia na hora de uma E crise. como que faz, por exemplo, uma escola tão que queira simples esse aí. panfleto, que queira esse material de divulgação? Onde que ela pode buscar? Ó, lá Como no que é feito? Ministério Público. Então, eu levei o assunto, como eu te falei, eu comecei um problema individual, familiar, e descobri, através dos índices da Organização Mundial de Saúde, nós fizemos uma pesquisa em Rondônia e chegamos à conclusão que Rondônia tem na faixa de 35 mil pessoas com epilepsia. Então, é isso. São O crises problema passageiras, né? Não é uma coisa que a pessoa tem que imaginar que aquilo é o tempo todo. Ela E eu tem vi crises. que um problema pessoal desse é muito extenso para o cidadão resolver. E uma instituição como o Ministério Público, hoje totalmente voltada para a sociedade. Para ação de cidadania. Eu levei né? o tema para o Colégio de Procuradores, tive a felicidade do tema ser acolhido pelos promotores, pelos procuradores, e entrou no plano geral de atuação da instituição, que é um Isso é um programa avanço, né? Assim, muito grande, é o primeiro Ministério Público brasileiro a entrar nessa questão da epilepsia. Aí, então deixou de ser uma questão pessoal para ser uma questão de Estado, quer dizer, a instituição abraçou a causa, para vem proteger dando isso, todo né? Para apoio, proteger a pessoa. para proteger com gráfico, com tratamento fora de domicílio,
com a promotoria da saúde, com o CAOP Saúde, quer dizer, nós temos toda uma estrutura para atender. O que é a turma do MEPinho? A turma do MEPinho foi concebida pelo próprio Ministério Público, com o apoio do Dr. Charles Martins, e com base na palestra do Dr. Lilimin, que é uma das maiores autoridades mundiais da epilepsia, que eu trouxe aqui. Como ele é assim, descendente de chinês, nós fizemos um boneco aí. Parecido então, com tem o ele. Batatinha, que é um epilético da Peron, tem essa normalista aí, é o boneco que representa a minha irmã, que ela era normalista, né? Certo. E o MEPinho é uma espécie de, vamos dizer, um boneco que representa as aspirações do Ministério Público. Isso também está Então, disponível no Ministério tá Público para as escolas? Lá para distribuir gratuitamente. E epilepsia em debate dentro da sociedade? Esse é o grande tema para a gente desmistificar esse aqui. Esse daqui. Então, mas todos faz parte, né? Todos Posso faz mostrar parte. qual? Por aqui? Então, essa cartilha eu concebi, né? Então, com isso a gente começa a estudar neurologia, neurociência, psicologia, porque o tratamento da epilepsia ele é multidisciplinar, ele não São diz... vários profissionais o que têm que psiquiatra, fazer os cuidados. o clínico geral, o médico mais apropriado é o neurologista, né? Certo. Mas o neurocientista também, que se faz Psicólogo pesquisa, também, nesse momento, é muito importante, né? Integrado, a família, a sociedade, de um modo geral. O senhor acredita que a família é a mais importante nesse sentido, porque é ela quem vai colocar essa pessoa na sociedade e às vezes ela cobre essa pessoa com tanto, não falo carinho, mas ela protege tanto que ela acaba... A superproteção, ela não é boa coisa para a pessoa com epilepsia, mas é necessário que a família dê suporte a essa pessoa, porque faz parte do suporte psicológico, né? Certo. Então, há necessidade, porque o que acontece é o seguinte, o primeiro preconceituoso dele mesmo é o epilético. Então, pode olhar. Ele já se coloca na situação. Quando ele tem uma crise, ele não tem informação, ele olha para um lado, para outro, pensando que alguém viu, então já há uma coisa pessoal e familiar. Então, hoje, essas entidades, nós inclusive pedimos aos médicos, na hora do diagnóstico, não sei, você não pode dizer para a pessoa que tem epilepsia, só o médico e ele. Tem que trazer a família para dar um diagnóstico. Né? Olha, isso aqui o mundo não se acabou por causa disso, não. Você vai ter crises, elas funcionam de tal forma... Elas são controladas, podem ser debeladas, hoje tem cura em determinadas situações. Isso, a gente estava falando até isso. E tem a neuromodulação, que é através de chip, é uma espécie de para-raio, onde a crise chega e ele absorve. Mas também tem um medicamento novo que está em estudo. Esse é um dos temas que nós vamos tratar. Agora nós vamos entrar naquele tema. Nós estamos aí trazendo dois grandes cientistas, o doutor Silvado e a doutora Carlos. Nós vamos fazer... Como é o nome da doutora? Doutora Maria Carolina Doleto. Ela é a presidente da Federação Brasileira de Epilepsia. E vai ter o evento agora no mês de março. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadoras, e vive totalmente pesquisando, né, através dos seus ratinhos lá, os problemas que acontecem com... Elas induzem o rato a uma crise epilética e depois vão estudar o cérebro. Então é uma pessoa altamente competente e vai estar... Já esteve aqui várias vezes. Mas e agora vai vir para esse vamos fazer o 13º encontro no dia 27 e 28 de março agora. Nós vamos fazer. Como a pessoa faz para poder participar? Ele é restrito? É só um Não, grupo de pessoas ele é aberto ou ele é aberto à população? Como o próprio nome está dizendo, é um debate para a sociedade. Tem que fazer uma inscrição prévia? Como Não, que é? na hora lá você chega, vai receber uma pasta com o material completo. Isso é gratuito? Gratuito e ainda com a camiseta. Então nós estamos produzindo uma camiseta roxa, que o roxo é a cor da pessoa com epilepsia. Tem motivo? Tem, porque isso foi feita uma pesquisa internacional. E uma criança, eu não sei porque, ela sugeriu, uma americana, e foi votado na internet e foi acolhida a cor que uma criança escolheu. Então, para poder ser a cor símbolo. Aí foi criada por Day, quer dizer, dia roxo. Então na camiseta vai ter dia roxo, que é o 26 de março. Que é o Dia Internacional. Não. Quando é o Dia Internacional? O Dia Internacional em fevereiro, 9 de fevereiro. Certo. Agora, nós temos o Dia Nacional e Latino-Americano, que é 9 de setembro. Nós fazemos evento nessas datas.
Mas eu costumo como dizer... as pessoas veem isso? Realmente, assim, porque a gente vê que a sociedade... Quem tem o problema, quando desmaia e acorda, quando ela tem uma síncope e acorda, ela acorda realmente com vergonha, ela olha dos lados, ela pede muita desculpa, porque ela não consegue entender o que aconteceu. Então, a melhor coisa que você faz é pedir desculpa, porque você não sabe o que aconteceu. É verdade. Mas a sociedade, dentro disso que o senhor tem visto, a sociedade tem pelo menos tentado compreender o que é essa patologia? Olha, eu vou lhe falar, foi uma surpresa para mim. E eu vou lhe dizer o seguinte, mais ainda, eu fiz isso para... A gente fez uma coisa doméstica, quer dizer, para o estado de Rondônia. Eu jamais imaginei que eu ia encontrar tanta gente maravilhosa nesse país, cientistas de renome, internacional, Organização Mundial de Saúde, tem uma liga e um gabinete cuidando de epilepsia, que nós temos no mundo 50 milhões de pessoas com epilepsia. No Brasil, 4 milhões. Aqui em Rondônia? Em Rondônia, 35 mil por baixo. E essas pessoas hoje, aqui em Porto Velho, elas têm um centro de atendimento especializado no município? Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, temos a INAL com o doutor Bruno, que é neurologista, que nos dá apoio também. Aqui de Porto Velho? A DAIA hoje tem equipamentos que fazem exames já bastante profundos. Que são aqueles mapeamentos? Isso, mapeamento com ressonância magnética, tomografia computadorizada. E nós estamos aí com um programa junto ao secretário de Saúde, o doutor Pimentel, para ver se conseguimos trazer para cá um centro que possa fazer cirurgia. Já foram feitas 5 cirurgias aqui. Isso em é uma situação, uma isso curiosidade. É interessante. Tem uma cirurgia que possa corrigir, porque isso é só uma falha. A gente brinca que é uma falha no sistema, né? É uma falha no sistema do ser humano. Tem uma cirurgia que possa corrigir isso? Existem casos onde nós queremos trazer isso como as coisas bem verdadeiras, porque não é toda cirurgia que pode ser feita. Não são todas as pessoas que vão conseguir ser beneficiadas por essa cirurgia. Tem que ser feita através do médico especialista, de pessoas... Fazer os exames antes. Que sabe interpretar a imagem do cérebro e tal. Então, é uma coisa que nós estamos conseguindo fora, que é o chamado EEG-Vida. É um eletroencefalograma através de vídeo, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que são exames complementares da epilepsia. E, evidentemente, que vai ser feita uma avaliação se há possibilidade ou não da cirurgia. E a gente não pode também dizer, você vai ficar bom, isso seria uma irresponsabilidade. Às vezes diminui as crises, às vezes pode não ter a cirurgia, o médico faz a recomendação, olha, essa cirurgia é num local que é inatingível ainda. Não vai conseguir fazer. É como não querer ir ao sol, né? Então, tem uma moça aqui, ela está perguntando se essa cirurgia aqui no estado de Rondônia já acontece. Nós tivemos 5 cirurgias feitas aqui no estado de Rondônia, mas ainda não há equipamento suficiente. Então, ela foi, vamos dizer assim, quase que em fase de experiência. Mas o secretário de Saúde está aí batalhando. Essa luta já vem praticamente há 4 anos. Para tentar através do SUS. Mas essa cirurgia existe através do SUS. E nós já conseguimos várias cirurgias recentemente, em outubro do ano passado, nós conseguimos uma cirurgia, nós temos vários centros cirúrgicos, só em São Paulo tem 5, Goiânia, Brasília foi reativado, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, então nós conseguimos através do tratamento fora do domicílio, fazer essas cirurgias, quando é possível. E lembrando que esse tratamento fora do domicílio, ele é pago, né, pelo governo? É pago pelo governo, só que sai mais caro do que o teu... Nós já temos todo o equipamento. Nós temos médico, temos cirurgião. É só fazer. Agora é só colocar o equipamento à disposição dessas pessoas altamente capacitadas. Para fazer aqui. Exato. 9244-9858 é o telefone que você pode entrar em contato com a gente. Eu sou rosachoque@gmail.com. Segundas, quartas e sextas, a partir das 7 horas, aqui na Rede TV. Toda vez um assunto que diz respeito à minha e à sua vida, para que a gente possa viver em sociedade. Nosso convidado de hoje, o doutor Edmilson Fonseca, que é procurador do Ministério Público do Estado de Rondônia e está falando com a gente sobre esse tema. Doutor, qual vai ser a pauta dessa reunião que vai ter agora no mês de março aqui no Estado de Rondônia? Pois é, nós estamos promovendo aí o 13º encontro da Federação Brasileira de Epilepsia com suas afiliadas. Inclusive em Rondônia nós temos 3 associações afiliadas, que é
a Peron, Isso. a ARE, que é a Associação Rondoniense de Epilepsia, e o grupo de Vale do Paraíso. Só Rondônia nós vamos ter 3 votos nessa federação, né? Então, Isso é uma nós, conquista muito pro bom, nós Estado, estamos né? muito bem representados a nível nacional. Pois bem, então esse encontro dar-se-á no próximo dia 27 de março e 28. Vamos trazer a doutora Carolina, conferencista, o doutor Silvado, que tem nos apoiado muito, é um grande cientista, professor de neurologia no Paraná, e que tem dado uma força imensa também no Ministério da Saúde. Tanto é que nós conseguimos com isso um protocolo clínico da epilepsia no Ministério da Saúde. Graças ao... O senhor estava até falando a respeito, que tem esse protocolo, que é uma portaria. Espetacular, esse protocolo aqui. A portaria, qual o número dela? O dela? clínico é 492 de 2010. É um Então, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da terapêutica, epilepsia. né? Então, isso a gente isso é muito acessa bom pela internet também. Muito bom para os médicos, porque inclusive aqui tem a parte literária, tem a parte da classificação estatística daquelas internacional da doença, o CID, né? Os critérios de inclusão desse tratamento, de exclusão às pessoas que podem receber tratamento de epilepsia, porque tem convulsões que parecidas com epilepsia e não são. Então o médico sabe perfeitamente. O senhor falou que vai ser tratado 2 temas. Quais são eles? O tema vai ser epilepsia e mercado de trabalho. Que é a inserção da pessoa que tem essa patologia trabalhando de forma normal. Uma das grandes lutas agora nossa é a gente aproximar o sistema S das pessoas com epilepsia. Então, nós tivemos em São Paulo agora em outubro, a Fiesp em São Paulo nos abriu as portas, nos colocou numa teleconferência sobre o mesmo tema aqui, o mercado de trabalho, né, que vai envolver o SEBRAE, a FEComércio, a Fiero. Então nós queremos... Já que toda a parte comercial está vinculada a isso. Exatamente, então nós queremos despertar os nossos empresários para que eles nos ajudem, através do Senai, do Senac, do SEBRAE, a qualificar as pessoas com epilepsia, porque mais de 80% dessas pessoas podem trabalhar. E uma coisa que é importante que as tem pessoas... Tem que ter o quê? Uma profissão adequada. Uma profissão. Um local adequado de trabalho. E nós temos, onde a gente tem tido sucesso, como em São Paulo, Minas Gerais, que a Fiesp já está trabalhando nesse sentido, tem tido um sucesso, são pessoas altamente dedicadas ao trabalho. Isso, mas quando a gente fala de trabalho, às vezes as pessoas acham que porque essa pessoa ela tem essa patologia, se der um valor em dinheiro para ela como benefício, já vai resolver. E não é isso, né? Porque acho que a dignidade da pessoa está em ela ser útil. Aí é que vem a história. O nosso grande mote de trabalho é resgatar a cidadania da pessoa. Para ela se sentir útil e se sentir no espaço que ela tem na sociedade. Eu costumo dizer bem claro nas minhas palestras. A cidadania é muito mais importante do que a aposentadoria. Porque o que adianta um aposentado que pega sua aposentadoria para ir para o botequim? Nada. Então, ele só vai acabar a vida dele mais rápido. Exato, e não vai sentir, o que é mais bonito para a vida. Né? Nós queremos construir uma cidadania nessas pessoas que têm amplas condições. Para ele ser um pai de família, ser um homem produtivo, se integrar à sociedade, não ser um discriminado e um excluído. Essa é a grande batalha nossa. Agora, o outro tema é o que está em voga no mundo e aqui no Brasil, por sinal começou com o brasileiro, é o uso do canabidiol para o tratamento da epilepsia. Que vulgarmente seria chamada maconha. Porque o canabidiol, ele é um princípio ativo da cannabis sativa, da conhecida maconha, popularmente como maconha. Então, ela tem uns 400 ou mais princípios ativos. E o canabidiol é um dos 70 dos canabinoides. Então, esse que vem dando certo, não só no tratamento da epilepsia, mas também de mal de Parkinson, Alzheimer e das doenças nas várias patologias. Doutora Edmilson. É esse o grande tema que vai ser debatido, para a gente também tirar esse preconceito contra a maconha. Não, claro, não fazendo a apologia da maconha. Mas dizendo que ela é altamente prejudicial, mas é um princípio só. Doutora Edmilson, o nosso programa tem só 45 minutos e nesse momento já eu esgotou meu tempo, mas eu gostaria de convidá-lo para que a gente, 15 dias antes do evento, a gente fale mais e para que as pessoas possam conhecer esse tema que é de tanta relevância. Muitíssimo obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço essa oportunidade de ter divulgado esse evento, que será um evento nacional, um encontro das federações com suas afiliadas em Porto Velho, é uma coisa inédita no Estado, né? Trazer esse movimento para cá
E pedir aí aos empresários, as pessoas, de um modo geral, estão sendo convidadas. Depois, nós estamos elaborando o programa, que depois do carnaval vai ser divulgado. Vai ser divulgado, inclusive você já é uma convidada. Muitíssimo obrigada. De primeira ordem, Muitíssimo tá bom? obrigada. Bom, a gente falou hoje sobre epilepsia e na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre a interpretação das músicas de carnaval. Fica sempre junto com a gente. O doutor Edmilson volta quando estiver próximo desse evento que eles vão fazer.